Vamos fazer essa jornada então e olhar para a cruz. Antes de Jesus ir até a cruz, ele convidou os discípulos a irem à cruz, a irem com ele até a cruz, não é? Os próximos versículos do capítulo 9, lá de Lucas, versículos 24 a 27, fala assim para nós: se, pois, alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, essa será salva. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se e causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele também se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e também na glória do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente eu vos digo, alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. O convite de Jesus para a cruz, para os discípulos, é um convite que passa necessariamente por decisões que não são as naturais. São decisões que levam a gente a uma morte, perder, como ele mesmo fala. E veja como foi que aconteceu com Jesus, porque talvez olhando para o processo de Jesus, a gente possa enxergar o nosso próprio processo. No caminho para a cruz, nós vamos sempre passar por julgamentos, assim como Jesus passou pelos julgamentos. Na verdade, naquela madrugada, quando ele foi ao Getsemane, quer dizer, ele foi por volta das 10 horas da noite para o Getsemane, ele ficou ali até talvez meia-noite, 1 hora da manhã, quando ele foi levado para ser julgado. E os processos de julgamento de Jesus foram 6. Ele foi 3 vezes julgado pela religião, ou pelos religiosos, e ele foi também 3 vezes julgado pelo poder romano. E isso faz a gente pensar muito a respeito dos nossos processos de decisão, a respeito de tomar a cruz também, como Jesus fez. Então, nós vamos para o primeiro julgamento que aconteceu com Anás. Veja o que diz lá em João capítulo 18, versículos 12 a 14, diz assim: assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás. Esse era o sogro de Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote. Ou seja, Jesus está sendo levado primeiro a uma pseudo-autoridade, porque Anás não é o sumo sacerdote, mas ele faz parte ali daquele grupo dos poderosos. O versículos 19 a 24, ainda no capítulo 18, diz: então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca de seus discípulos e acerca da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, eu ensinei continuamente, tanto nas sinagogas, como também no templo, onde todos os judeus se reúnem, e eu não disse nada em oculto. Então por que vocês me interrogam? Pergunta aos que ouviram o que eu falei, eles sabem muito bem o que foi que eu disse. O versículo 22, dizendo-lhe isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Versículo 23, replicou-lhe Jesus: se eu falei mal, dá testemunho do mal, mas se eu falei bem, por que você está me ferindo? Então Anás, veja que isso tudo é na frente de Anás. Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Anás não é o sumo sacerdote. Jesus está sendo julgado por um pseudo-líder, sendo julgado pelo que ele falou. E Jesus simplesmente está dizendo: procura as testemunhas, quem ouviu. E ele leva uma bofetada por estar falando com uma pseudo-autoridade, falando que o julgamento é injusto. Ele simplesmente leva uma bofetada. Conduziram ele para o segundo julgamento, aqui no campo religioso.
O julgamento agora foi de Caifás. Caifás é o legítimo sumo sacerdote naquele ano. Então, Mateus capítulo 26, dos versículos 61 ao 68, diz que uma testemunha afirmou que Jesus disse o seguinte: eu posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus não tinha dito, procura nas testemunhas aí o que é que eu falei? Agora eles estão pegando testemunhas, só que são falsas testemunhas, não é? Falsas, não são os discípulos, é tudo orquestrado. Então o versículo 62 diz: e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes a estes que depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste que equivaleria para nós dizer é isso. Então ele diz: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Desde agora. Versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade temos mais de qualquer testemunha? Eis que ouviste agora a blasfema. Falou aqui na frente de todos nós. E aí, versículo 66. O que é que vos parece? Responderam eles. Quem são esses eles? São os religiosos, os líderes, são os sacerdotes, são os fariseus, que fazem parte de uma cúpula que é chamada Sinédrio. Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ele está levando todo tipo de bofetada. O sumo sacerdote, ele não podia dar uma sentença. É por isso que quando ele rasga as vestes, faz o teatro dele lá, ele pergunta assim: o que é que vocês acham? Porque quem podia dar a sentença era o Sinédrio. Acontece, irmãos, que não era permitido haver tribunal à noite. Só era permitido haver tribunal, isso pela própria Bíblia, durante o dia. Então esse tribunal é irregular de muitos pontos de vista. O Sinédrio é o 3º julgamento que Jesus passa nesse processo religioso. Lá em Marcos capítulo 15, no versículo 1, e também Mateus 27, 1 e 2, o texto diz assim: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Aqui está o Sinédrio. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Por quê? Porque eles não tinham autoridade civil para matar ninguém, para punir ninguém. Mas eles já estão decretando a morte. Veja como esse é um julgamento extremamente viciado, não é? Eles estão decretando a morte, não têm autoridade para decretar a morte. Estão chamando testemunhas que são falsas, num processo armado. Eles estão batendo, esbofeteando, quando eles não têm autoridade para fazê-lo. Está saindo no primeiro lugar um pseudo sumo sacerdote, depois vem um sumo sacerdote que não tinha autoridade de julgar, e finalmente vem o Sinédrio, que já está sentenciando ele à morte, sem ter autoridade para sentenciá-lo à morte. Lucas capítulo 22, do versículo 66 a 71, explica um pouco mais, dizendo assim: logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo,
tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: se vos disser, não o acreditareis. Ele tinha acabado de dizer diante do sumo sacerdote Caifás. Versículo 68. Também, se vos perguntar, de modo nenhum vocês me responderão. Versículo 69. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: logo, tu és o Filho de Deus? E aí ele respondeu: vós dizeis que eu sou. O que seria equivalente dizer: é isso mesmo. Versículo 71. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos com a sua própria boca blasfemar. Esse foi o tribunal. Eu queria que a gente entendesse um pouquinho e aplicar um pouquinho essa realidade para nós. Entendesse um pouquinho essa realidade de Caifás e desse tribunal e desse grupo. O Eugene Peterson escreveu um livro chamado O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja. E ele faz uma narrativa sobre esse caminho de Caifás que eu queria que você percebesse. Desde o ano 37 a.C., começou o reinado de Herodes. E até a destruição do templo do ano 70 depois de Cristo, houve 28 sumos sacerdotes. Nesse período, 28 sumos sacerdotes em Israel. Caifás ocupou o ofício por 18 anos. O mandato médio dos outros sumos sacerdotes não passou de pouco mais de 3 anos. Então Caifás deve ter sido o melhor no que ele fazia. Mas o que é que ele fazia? Bom, os líderes, tanto do Estado como os líderes religiosos daquela época, eles só sobreviviam à medida que eles se davam bem com Roma. Então era uma questão política, não era uma questão de espiritualidade. Caifás, trabalhando em parceria com o seu sogro Anás, cultivava habilmente uma ligação com Roma. Por conseguinte, Caifás vivia de forma ele vivia em luxo e riqueza, pronto, nababescamente, né? Fazendo da religião um belo meio de sustento. A religião tinha se tornado um método para viver bem. Essa é a religião como uma forma de ajudar você a se tornar o seu próprio Deus, de modo que você não tenha que lidar com o Deus que está na Bíblia. Tanto no judaísmo quanto na igreja de hoje, sempre tem havido muitas pessoas que esperam que tudo saia maravilhosamente bem quando se comprometem ao caminho de Deus, adorando fielmente, estudando a Bíblia, testemunhando para os amigos e contribuindo generosamente com as suas finanças. Mas é seguir a Caifás que lhe garante esse tipo de vida, essa vida boa. Não é seguir a Jesus, é seguir a Caifás, é seguir a religião. Porque a religião tem a pretensão de transformar Deus em nosso servo. E a tendência natural da religião é ela se transformar em politicagem, em manobras. E a gente está falando de um líder religioso, ou de uma liderança religiosa. Mas na verdade, irmãos, esse germezinho que habita em Caifás é o mesmo germe que habita no seu coração. E se qualquer um de nós tivéssemos o poder que Caifás tinha, seria muito estranho a gente aceitar o convite de Jesus de ir até a cruz, de negar-se a si mesmo e de perder a própria vida. O caminho de Caifás é o caminho
de usar Deus para ter uma vida boa. Dada a proeminência do caminho de Caifás, Jesus precisava assegurar que seus seguidores não entendessem mal o que implicava segui-lo. No seu julgamento fica muito claro qual é o caminho de Jesus. Seguir a Jesus não é um caminho para o privilégio. Não é um meio de você conseguir o que você deseja. Não é uma trilha interior para um padrão mais elevado de vida. O caminho de Jesus é sujeitar-se completamente à vontade de Deus. Você ainda quer tomar a sua cruz? Isso implica num tipo de oração que, em vez de dizer Senhor, resolva os meus problemas, diz Senhor, seja feita a tua vontade no meio dos meus problemas. Em vez de dizer passa de mim este cálice, diz Senhor, seja feita a tua vontade. A gente está na igreja, mas não quer dizer que a gente está salvo. Porque só tem um caminho de salvação, é passando por esse portal, por esse sangue. E o caminho da religião sempre será julgado. Um dia chega a hora em que nós nos sentamos na cadeira da religião e nós precisamos decidir: seremos súditos de Jesus, súditos, servos, submissos, ou nós vamos querer que Deus seja o nosso servo? Nesse caminho, Jesus continua sendo julgado. Veja que as autoridades religiosas chegaram a uma conclusão, sentença de morte para ele. Mas eles não têm poder para fazer isso. Agora precisam levar as autoridades civis, que são o Estado romano, para poder decidir isso. E as articulações e manobras vão continuar. No texto de João, capítulo 18, versículos 28 a 32, fala do primeiro julgamento que Jesus passa na mão de Pilatos. Veja que diz assim. Eu vou ler na Bíblia a mensagem, mas você pode acompanhar o texto que vai aparecer aí na tela. Jesus foi levado da presença de Caifás para o palácio do governador romano. Era de manhã, bem cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, sabe por quê? Porque isso os impediria de participar da Páscoa. Eles não queriam sujar-se, eles não queriam fazer nenhuma profanação, imagina, né? Então Pilatos foi até onde eles estavam e perguntou: que acusação vocês apresentam contra este homem? E aí eles disseram: se ele não tivesse feito nada de errado, acha que estaríamos aqui? Pilatos respondeu: vocês o pegaram, julguem-no conforme a lei de vocês. E os judeus replicaram: os judeus aqui são os líderes, tá? Nós não temos autorização para matar ninguém, pois isso confirma a palavra de Jesus indicando como ele iria morrer. Versículo 33. Então Pilatos voltou ao palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Porque isso é uma implicação para aquela mentalidade, é uma implicação de Estado. Ele estaria de alguma maneira sendo um problema para Roma. Você é o rei dos judeus? Versículo 34, respondeu Jesus: você diz isso por sua conta ou alguém contou a você? Você está indeciso ou você tem uma opinião? É isso que Jesus está dizendo. Aí Pilatos disse: por acaso eu pareço um judeu? Seu povo, os seus sacerdotes o entregaram a mim. O que é que você fez? Jesus disse: olha, o meu reino não consiste naquilo que pode ser visto. Se fosse, os meus seguidores lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas eu não sou esse tipo de rei, não. Um rei conforme o mundo. Eu não sou assim. Pilatos insistiu:
mas você é um rei ou não é? Aí Jesus respondeu: você pode dizer, por ser rei, nasci e vim ao mundo para que pudesse dar testemunho da verdade. Aquele que se importa com a verdade e tem alguma sensibilidade a ela, vai reconhecer a minha voz. Lá em Lucas, no capítulo 23, versículos de 1 a 7, conta esse episódio e ressalta outros aspectos. Fala: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali eles passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Irmãos, era essa acusação? Tinha sido julgado durante a noite. Era essa acusação que eles tinham para levar para Roma? Não, não era. Versículo 3: então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Aí respondeu Jesus: tu dizes. Mas a gente já entende, por causa do texto de João, que ele está dizendo: essa é a sua opinião ou a opinião de outros? Disse Pilatos, versículo 4 aqui de Lucas: disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: eu não vejo nesse homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Então, veja que diante de Pôncio Pilatos, os líderes religiosos estão dizendo que Jesus é um tumultuador, que quer fazer uma insurreição contra Roma. A acusação que eles estão levando diante do Estado é outra. Como há uma manobra aqui para poder pegar Jesus, tendo em vista que não tem crime algum para ele ser condenado. E nessa manobra, agora eles estão dizendo que Jesus vinha desde a Galiléia até a Judéia, fazendo esse alvoroço. E aí o versículo 7 diz: Pilatos, ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando Herodes naqueles dias em Jerusalém, remeteu Jesus para Herodes. Então Pilatos disse: essa confusão eu não vou me meter. Herodes, o abacaxi é teu, vai lá e resolve. Aí Jesus agora é levado para Herodes, para ser julgado por Herodes. Lucas capítulo 23, versículos 5 a 11, nos conta esse segundo julgamento que Jesus passa agora na mão do Estado. A Bíblia, a mensagem diz assim: mas os sacerdotes estavam irredutíveis, dizendo: ele incita o povo com seu ensino, ele perturba a paz em toda parte, começando pela Galiléia, por toda a Judéia. Ele é um homem perigoso que põe a paz em risco. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou: quer dizer então que ele é galileu? Compreendendo que Jesus estava sob a jurisdição de Herodes, ele passou o bastão para o rei que estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou contente quando Jesus apareceu. Herodes era um fanfarrão, irmãos, mas também era um gigante. Havia muito tempo Herodes desejava conhecê-lo, pois tinha ouvido muitas coisas a seu respeito e esperava que ele fizesse algo espetacular. Herodes o interrogou demoradamente, mas Jesus não disse uma única palavra. Herodes é mais uma vez uma pústula em Israel. O rei Herodes é edomita, ele não é judeu, ele não é da tribo de Judá. Portanto, biblicamente falando, ele não é rei, a não ser pelas articulações e manobras humanas e pela politicagem. Então Jesus não responde uma só palavra. Para Jesus esse julgamento nem existe. Os principais sacerdotes e líderes religiosos, porém, insistiam em suas espalhafatosas acusações. Então o versículo 11 e 12 diz assim: profundamente ofendido, Herodes voltou-se contra Jesus. Seus soldados se juntaram a ele com as suas zombarias.
Então o vestiram com uma fantasia de rei e o enviaram de volta a Pilatos. Daquele dia em diante, Herodes e Pilatos se tornaram amigos. Mas antes eles mantinham uma distância entre um e outro. Jesus está chegando ao seu terceiro julgamento. Ele volta agora para Pôncio Pilatos. João 18, versículos 38 até o capítulo 19, versículo 16, nos conta esse julgamento. Pilatos quis saber o que é a verdade. Jesus tinha falado, se você conhecesse a verdade, então o que é a verdade? Então ele voltou para onde estavam os judeus e declarou: eu não acho nada de errado naquele homem. É costume de vocês que eu perdoe um prisioneiro na Páscoa. Querem que eu perdoe o rei dos judeus? Mas por incrível que pareça, eles gritavam de volta: não, nós queremos Barrabás. Barrabás era um revolucionário judeu, esse era revolucionário. O interessante é que o nome Barrabás é um nome composto. Bar significa filho em hebraico, e Abás vem de Abba, paizinho querido, filho do paizinho querido, Barrabás. Esse era um malfeitor, e Jesus está sendo trocado por aclamação pelo Barrabás. Capítulo 19 diz aqui a partir do primeiro versículo: Pilatos então mandou que açoitassem Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. Vestiram nele um manto púrpura e chegavam perto dele dizendo: salve o rei dos judeus! E o saudavam com tapas no rosto. Depois Pilatos tornou a sair e disse-lhes: eu estou trazendo a vocês, mas eu quero que vocês saibam que eu não acho nele crime algum para ser acusado. Foi nesse momento que Jesus saiu usando a coroa de espinhos e o manto púrpura. E Pilatos anunciou: aí está ele, o homem. Quando os principais sacerdotes e os guardas o viram, gritaram em frenesi: crucifique-o, crucifique-o! Pilatos disse: crucifiquem-no vocês, eu não acho nada de errado nele. Os judeus responderam: nós temos, veja só, uma lei, e por essa lei ele deve morrer, porque ele alegou ser o Filho de Deus. Agora eles estão usando o argumento que foi do tribunal judaico, todo falseado, claro. Quando Pilatos ouviu isso, ele ficou ainda mais amedrontado, porque agora não se trata de uma questão com Roma, mas se trata de uma questão dos céus, Filho de Deus. E Pilatos está começando a se convencer de que de fato esse cara é diferente, esse Jesus. E agora ele ficou morrendo de medo. Ele voltou ao palácio e perguntou a Jesus: de onde é que você veio? Jesus não respondeu. Aí Pilatos insistiu: você não vai me falar? Você não sabe que eu tenho autoridade para perdoá-lo e também autoridade para crucificá-lo? Aí Jesus respondeu: você não tem nenhuma autoridade sobre mim, a não ser que a tenha recebido do céu. É por isso que aquele que me entregou a você cometeu um pecado ainda maior. Por quê? Porque os religiosos deveriam saber disso, e são culpados duplamente. Diante dessa resposta, Pilatos fez o que pôde para perdoá-lo, mas os judeus gritavam: se você perdoar esse homem, não é amigo de César. Qualquer um que se diz rei está desafiando o imperador. Quando ele ouviu essas palavras, Pilatos deixou Jesus do lado de fora, sentou-se na sua cadeira de julgamento no lugar designado, numa corte de pedra, que em aramaico significa Gábata, e era o dia da preparação para a Páscoa. E por volta do meio-dia, Pilatos disse a Jesus: aqui está o rei de vocês. E aí eles gritaram de volta: mate-o, mate-o, crucifique-o.
Pilatos disse: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: nós não temos rei senão César. Como assim? Opa, blasfêmia! Blasfêmia! Agora sim uma blasfêmia. Povo de Deus, gente de Deus dizendo que não tem outro rei senão César. Blasfêmia. Versículo 16: então Pilatos cedeu ao pedido deles e o entregou para ser crucificado. No caminho da cruz, sempre vai chegar uma hora também que nos sentamos na cadeira de Pilatos ou na cadeira de Herodes. E nós precisamos nessa hora definir quem vamos valorizar na nossa vida. Quem vai estar em primeiro lugar na nossa vida. Deixa eu contar um pouquinho a história de Herodes para você entender isso. Ele governou a Palestina por 34 anos. Politicamente ele tinha condições de manipular a Roma faminta por poder. As muitas facções dos judeus religiosos e os números cada vez maiores de judeus helenistas secularizados, dando sempre uma aparência de ordem e prosperidade nesse lugar chamado Palestina. Herodes então manipulava os religiosos para manter a aparência de que ele tinha o poder e que estava tudo normal. Ele não era um religioso, mas acabou por se mostrar um propagandista implacavelmente feroz da cultura grega e romana, usando-a como meio de poder político. Como é que ele fazia isso? Ele usava a arte, a arquitetura, ele usava as obras literárias e as produções dramatúrgicas, ele fazia proezas e jogos atléticos, como havia lá em Roma e como já era da cultura grega. Seus projetos de edificação, construções que ele fez, e muitas na Palestina, seus projetos de edificação eram absolutamente estonteantes. Ele fez anfiteatros, hipódromos, palácios, santuários, fortificações, aquedutos, fóruns, estradas, cidades novas e restauradas, fontes, e seu maior feito, que foi maior expressão para Israel, o templo que foi reconstruído em Jerusalém. Por toda parte, mesmo agora na Palestina, lá no estado de Israel, é possível ver ainda hoje as obras que o Herodes tinha feito. O interessante é que quando Jesus passa por tudo isso que Herodes está fazendo durante o seu período de governo, Jesus anda por aquelas estradas, povoados, dominado pela política de Herodes. Ele anda pelos edifícios formados pelo poder de Herodes. Ele anda pelas comunidades à mercê dos caprichos de Herodes. E ele nunca disse sequer um bom dia, boa tarde ou boa noite para nada disso. Em outras palavras, Jesus não teve nenhum tico, nenhum pingo de afeto ou inclinação para todo esse poder e para toda essa riqueza, essa pompa toda que Herodes conseguia ter, à medida que ele conseguia ter crédito de Roma. Assim também o Pôncio Pilatos, que foi colocado como governador sobre essa região, da mesma maneira devia todo o seu status a Roma. E agora, em crise, tanto Pilatos como o próprio Herodes, em crise, porque Jesus parece não ter nenhum pingo de afeição a essa pompa, a esse poder, a essa riqueza, a essa vida nababesca. Eles simplesmente estranham. Eles simplesmente estranham. Herodes brinca, zomba, desmerece Jesus. Mas Pilatos se sente acuado, porque o próprio judeu está dizendo: não temos outro rei senão César. E você que é romano? E você que é romano, vai deixar alguém se levantar aqui para dizer que é rei?
nesse segundo círculo de julgamento, quando Jesus está sendo julgado pelo Estado, o que está em questão é a quem vamos valorizar. Na questão do julgamento romano, fica muito claro que Jesus não valoriza as mesmas coisas que Pôncio Pilatos e Herodes valorizam. No caminho para a cruz, nós seremos definidos pelas escolhas que fazemos. Nós algum dia vamos nos sentar, talvez todo dia, nós vamos nos sentar nessa cadeira de julgamento Gábata. E ali nós vamos definir o que é importante para nós. A quem vamos honrar com as nossas escolhas pessoais. Nós vamos honrar a cultura desse mundo. Nós vamos honrar aos poderes desse mundo. Nós vamos honrar ao status que esse mundo pode nos dar. Ou nós vamos honrar a Deus? Quando nós olhamos para os 3 primeiros julgamentos, nós vemos os religiosos julgando Jesus. E eles tinham que resolver se eles seriam ou não súditos da palavra, ou se eles usariam a palavra para manter o status quo, a vida deles. E os religiosos fazem uma escolha naquele julgamento. Eles escolhem: nós vamos preterir Jesus, porque nós queremos continuar tendo uma vida nababesca. E portanto eles usam a religião, eles usam Deus para ter uma vida nababesca. No segundo processo que Jesus passa, nos 3 julgamentos, ele está diante do Estado, e o Estado é o Estado romano. E aqueles que se sentam para definir se Jesus é ou não culpado, estão diante do impasse. A quem vamos valorizar? Vamos valorizar esse homem? Vamos valorizar a justiça? Ou nós vamos valorizar o nosso cargo? Ou nós vamos valorizar o status que temos, que é dado por Roma? E eles tiveram que definir. Herodes zomba e sucateia Jesus, e Jesus então é conduzido de volta para Pôncio Pilatos. E Pilatos se sente encurralado diante do seu próprio cargo, porque ele é romano, e os judeus estão dizendo: olha, nós não temos outro rei senão César. E assim eles colocam ele em xeque-mate. O seu rei é César. Se o seu rei é César, então você tem que matar Jesus. No caminho da cruz, sempre chega a hora que nós sentamos na cadeira de Pôncio Pilatos ou Herodes. E aí nós precisamos definir a quem nós vamos honrar na nossa vida. Vamos honrar os nossos cargos, o nosso status, nós vamos honrar a cultura desse mundo, ou nós vamos honrar Jesus? Talvez você não percebeu, mas durante esse sermão, eu coloquei você sentado nessa cadeira. Eu coloquei você sentado na cadeira do Caifás, do Anás. Eu coloquei você sentado na cadeira do Sinédrio. Talvez você não percebeu, mas eu coloquei você sentado na cadeira de Pilatos e sentado na cadeira de Herodes. Porque todo dia a gente tem uma oportunidade ou outra de sentar lá. E sempre que definimos qual é o rumo que vamos seguir, se nós vamos tomar a cruz e seguir Jesus, ou se nós vamos seguir buscando essa vida proeminente, essa vida que usando a religião nós vamos ter, ou essa vida que usando o Estado nós vamos ter. E enquanto nós definimos isso, quem será crucificado é Jesus. Porque se nós estamos seguindo Jesus, nós temos que definir: nós vamos para a cruz ou lançamos ele de volta na cruz? Nós vamos para a cruz ou nós rejeitamos
rejeitamos a pessoa bendita dele. Nós continuamos sentando nesses lugares. Nós chegamos finalmente ao momento em que Jesus vai ser crucificado depois dos julgamentos. Lucas capítulo 23, versículos 33 a 38 nos conta, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo Jesus dizia, veja o que Jesus dizia ali na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Eram 4 peças que Jesus tinha, né? Eles lançaram sortes. E diz, versículo 35, o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Jesus aqui foi crucificado. Eu tenho um artigo científico que foi publicado em 1986 num jornal médico, né, um jornal de uma associação médica americana, inglesa. O título desse artigo é sobre a morte física de Jesus. Ele descreve o seguinte: os autores demonstram como o processo de açoitamento romano era terrivelmente cruel. São descritos detalhes técnicos que, juntamente com a narrativa bíblica, fornecem um panorama completo de todo esse processo, desde o julgamento até a morte da cruz. Antes do julgamento, é lá narrado em Lucas 22, que Jesus estava em profunda angústia e suava sangue. E embora seja um fenômeno raro, os médicos reconhecem que o nome disso é hematidrose. É quando você tem um estresse tão grande que o seu suor vira sangue. Após ele ser julgado, como a gente acabou de ver, Jesus foi açoitado violentamente no primeiro julgamento lá de Pilatos. É levado a Herodes, ele é zombado, levado de novo a Pilatos. E esse chicote era um chicote de couro, com pequenas bolas de ferro nas pontas e também com ossos pontiagudos. As bolas de ferro, elas causavam um ferimento interno e os ossos dilaceravam a carne. É como se você pegasse um pedaço de bife, uma carne, você pega aquela marretinha e você fica batendo lá aquele martelozinho, e a carne, os músculos daquela carne, eles começam a se quebrar. As chicotadas faziam isso com as bolas de ferro e também com os ossos, que os ossos pontiagudos, eles rasgavam a pele. Então as bolas de ferro batendo tornavam os músculos quebradiços, e as bolas os ossos vinham e rasgavam a pele. Assim a chicotada, né, que Jesus levou expunha a musculatura esquelética, causando uma grande perda de sangue, o que provavelmente o deixou num estado de pré-choque. Após essa severa flagelação, Jesus foi zombado, cuspido e foi obrigado a carregar a sua cruz até o Gólgota. Durante a crucificação, o acusado era jogado sobre a cruz no chão e ele era pregado com pregos de até 18 centímetros de comprimento nos pulsos e nos pés. A crucificação era um processo que produzia intensa dor e causava uma morte lenta e sufocante. A pessoa está com as costas dilaceradas. Alguns historiadores falam que nesse processo as costas foi tão rasgada e rompida que talvez dava para ver, né, por meio das costas, dava para ver os ossos, as costelas e talvez até mesmo o pulmão inflando.
enquanto ele tentava respirar. Mas colocado na cruz, nessa posição, e já no estado de pré-choque, a força vai embora e você sucumbe. Mas enquanto você sucumbe, a sua respiração não sobe mais, você não entra mais ar, então você tem que forçar as pernas para puxar o ar e sucumbe. Isso fica como um exercício, as costas em carne viva, dilaceradas, ficam arrastando na madeira, e todo o peso fica nos pés, e você vai rasgando os seus pés à medida que você sobe para respirar. Isso aumentava a perda de sangue e aumentava muito mais as dores terríveis que ele já sofria. As causas da morte por crucificação poderiam ser várias, mas as duas mais comuns eram choque hipovolêmico ou asfixia por exaustão. Quando o Evangelho de João narra que após a morte de Jesus um soldado transpassou com uma lança e saiu sangue e água, a explicação dos cientistas é de que a água provavelmente representava um fluido pleural e pericárdio seroso que teria precedido o fluxo de sangue e teria um menor volume do que o próprio sangue. Talvez no cenário de hipovolemia e da insuficiência cardíaca aguda, os derrames pleurais e pericárdicos podem ter se desenvolvido e teriam sido adicionados ao volume de água aparente. Está lá o nosso Senhor Jesus. Essa hora ele já está lá mais de 1h, 1h20, 1h e pouco, buscando ar para respirar enquanto nós estamos aqui. A minha pergunta nessa crucificação é: quem é que está sendo crucificado? Se alguém quiser vir após mim, negue-se. Dia a dia, tome a sua cruz. Siga-me. Quem é que está sendo condenado pelos homens? Quem é que está sendo julgado por Deus? Nós temos que fazer uma escolha. Ou nós somos condenados pelos homens, ou nós somos julgados por Deus. O texto que a gente acabou de ler de Lucas 23, de 33 a 38, diz que quem estava crucificado era o Filho unigênito de Deus, no versículo 34. Era o Filho de Deus, irmãos. O versículo 34 diz que ele era o sacerdote. Por quê? Porque ele tinha um manto, e um manto sem costura, conforme a gente pode ver, e isso está no Evangelho de Mateus. E esse manto sem costura, você pode dar uma olhada lá em Êxodo 28, por exemplo, versículos 31 a 33, diz que esse manto era característico do sacerdote. Então a gente está vendo o Filho de Deus, e a gente está vendo o sacerdote de Deus, o religioso de Deus, sendo crucificado. No versículos 35 e 37, existe a expressão Salvador, porque ele diz: se você é o Salvador, então salve-se a si mesmo. Estão chamando ele de Salvador. Mas quem é que precisava de salvação? Ele? Ou os que o crucificavam? Quando ele está dizendo: Pai, perdoa-lhes. Ele está diante de um tribunal. Ele está diante de um juiz. Esse julgamento é o divino. E diante do tribunal divino, ele não está sendo acusado de nada. Ele está pedindo que aqueles que o acusaram sejam perdoados. E o juiz, o reto juiz, o juiz do universo, tem autoridade para perdoar. Quem é que está sendo crucificado?
O versículo 35 diz que era o Cristo. Veja aí no versículo 35 que diz: Cristo de Deus, o escolhido. A palavra Cristo, de acordo com Daniel, o profeta Daniel, capítulo 9, versículo 25, era um homem consagrado a Deus para ser ungido como profeta, rei e sacerdote, levando as pessoas ao arrependimento e à salvação. Ele é o Cristo. Portanto, nessa palavra a gente poderia dizer que ele é o ungido de Deus, ele é o profeta de Deus, ele é o sacerdote de Deus e ele é o rei divino. No versículo 35 ainda diz que ele é o escolhido. Veja que ele usa essa expressão, o Cristo de Deus, o escolhido. O melhor representante, essa é a palavra que está lá no grego. O melhor representante da raça humana, designado por Deus para a mais alta responsabilidade concebível. Essa palavra escolhido tem esse significado no grego. O melhor representante da raça humana que foi designado por Deus para a mais alta responsabilidade concebível. E ainda no versículo 37 e 38, diz lá que ele é o rei dos judeus. Versículo 37, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E no versículo 38, o que está escrito lá é: este é o rei dos judeus. Está escrito em grego, romano e hebraico. Mas ele é o rei dos judeus. Só é o rei dos judeus quando judeu, nesse caso, significa povo de Deus. Não significa uma nação, mas significa uma igreja. Aí ele é o rei. E é o rei que vai para a cruz. Quero concluir olhando para tudo isso, todo esse tribunal, o julgamento que ele passa da religião, o julgamento depois que ele passa do Estado e depois o tribunal que ele passa de Deus. Queria que você pensasse, ele era o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Deus que se fez carne para reconciliar a carne com Deus, os homens com Deus. Ele está transformando o mundo. Ele está trazendo o reino de Deus para a terra. Ele está colocando um portal onde a gente pode entrar. Esse portal é debaixo de um sangue. E se nós queremos participar da glória desse rei, e se queremos fazer parte do seu reino, sendo seus discípulos e seus seguidores, nós precisamos passar pela mesma cruz. No livro A Genuína Experiência Espiritual de Jonathan Edwards, ele elenca para nós o que é que a cruz nos revela. Ele fala assim: a cruz mostra o amor de Jesus pelos pecadores do modo mais comovente. Segundo, revela a natureza odiosa dos nossos pecados de modo mais tocante, pois vemos o terrível efeito dos nossos pecados sobre Jesus ao sofrer por nós. Terceiro, na cruz também vemos a revelação mais impressionante do ódio de Deus pelo pecado, a sua justa ira ao puni-lo. Mesmo ele sendo o próprio e infinitamente amado Filho de Deus, ele tomou o nosso lugar. Deus o abateu com a morte. Quão rigorosa é a justiça divina, quão horrível é a sua ira. Nós chegamos a essa conclusão, de que enquanto estávamos sentados na cadeira de juízes e fazíamos escolhas sobre o nosso rumo, na verdade estávamos tendo a oportunidade de amarmos mais a Jesus do que a nossa própria vida. E esse é o portal onde a gente passa pela cruz. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la.
A crucificação, irmãos, é ser condenado pelos homens por amar a Deus. Foi assim com Jesus. Ainda é assim para nós. Você ainda quer seguir Jesus? Vamos orar? O pessoal do louvor quiser vir, pode vir para cá. Vamos orar. Se alguém quiser vir após mim, dia a dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você está disposto a tomar uma decisão hoje de dizer: Senhor, eu não quero usar a Bíblia ou usar a religião, mas eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser servo do Senhor. Quero me submeter ao Senhor. Você quer isso? Submeter ao Senhor. Se você quer, mesmo que você esteja em casa, você quer se submeter ao Senhor, submeter à palavra do Senhor, mesmo que para isso você tenha que ser julgado, condenado, envergonhado, desprezado, talvez até perder um cargo, perder um emprego, talvez deixar de ir para certos círculos de amizade, certos círculos de convivência, certos aspectos da cultura que nos cercam, que a gente vai ter que deixar de lado. Você quer ainda seguir a Jesus? Passar por esse portal da cruz? Se você quiser, mesmo em casa ou aqui, eu queria chamar você para ficar de pé, para a gente orar, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. E dizendo: Senhor, eu me submeto a Ti. Completamente eu me submeto a Ti. Não sei, Senhor, fazer as escolhas corretas. Muitas vezes eu estou diante das minhas escolhas e, como, Senhor Deus, sou inclinado a escolher o conforto, a escolher as minhas prioridades, a escolher aquilo que eu acho que é lucro, a escolher o meu orgulho. Quantas vezes, Senhor, sou inclinado a escolher aquilo que é o melhor para mim, aos meus olhos. E ouvindo, Senhor, mais uma vez o relato da morte do Teu Filho, nós aqui nos colocamos diante do Senhor para Te dizer: ó, quebra-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, a nos humilharmos, a sermos usados pelo Senhor, mas, Senhor, de forma quebrantada, abrirmos mão do nosso orgulho, da nossa arrogância, a sofrermos por amor ao Senhor, a perdermos por amor ao Senhor, a nos entregarmos por amor ao Senhor. Ó Senhor, nos ajude, tenha misericórdia de nós, nos abençoe também, Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor, Pai, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia, amém.